Muito bem. Agora então vamos ver o que o Senhor quer falar conosco hoje. Convido você a ficar de pé e abrir a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, o apóstolo. Evangelho, João, capítulo 8, versículo 6. Ou melhor, vamos ler desde o versículo 1, porque senão o texto vai ficar incompleto. João capítulo 8. Amém? Todos encontraram? Vamos ler então. Diz assim: a mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Feche teus olhos. Querido Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu estou aqui para pregar a Tua palavra. Sei que não sou digna, Senhor, pois de mim nada tenho a oferecer. Mas o Senhor em mim pode todas as coisas. E por isso, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, usa-me para falar, para pregar, para ensinar. E que o Senhor esteja ministrando ao coração de cada um que aqui está nessa noite. Senhor, que eu desapareça, mas o Senhor apareça. Na minha vida, na minha igreja, nos meus irmãos. Pai poderoso, fala conosco. Espírito Santo, nos use. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Muito bem, meus amados. Eu sei que você já deve de ter ouvido várias vezes esse texto. Você mesmo já deve de ter lido muitas vezes este texto. Mas hoje nós vamos ver de um modo um pouquinho diferente. Não mudando a palavra, mas indo um pouquinho mais a fundo da interpretação do que Jesus quis dizer aqui. Então veja só, conforme lemos aqui, apresentaram a Jesus, quem que apresentou? Os escribas e os fariseus. Os escribas, irmãos, eram aqueles que também eram os copistas. O que é isso? Os que faziam as cópias dos pergaminhos, ou seja, da palavra.
de Deus que existia na época, que era ainda só o Velho Testamento. E os fariseus era vamos dizer que uma seita, uma organização de homens que se separavam para se santificar. Só que Jesus os chamou de hipócritas, porque eles pregavam uma coisa que não viviam. Então eles demonstravam muita santidade, mas não tinham aquela santidade, eles não viviam aquilo que eles mandavam o povo fazer. Então eles mandavam o povo fazer, mas eles não viviam. Então essas duas classes de homens, aqui, olhe bem o detalhe, homens, apenas homens, escribas e fariseus. Eles trouxeram até a presença de Jesus uma mulher que tinha sido pega no ato de adultério. Então, o que significa isso? Ela tinha sido flagrada. Ela estava praticando aquele ato quando ela foi descoberta. E aí eles pegaram ela e levaram até Jesus, para que o Senhor Jesus desse uma palavra se eles deviam ou não apedrejá-la, porque na lei de Moisés ordenava, a gente diz lei de Moisés, irmãos, mas era a lei de Deus, né? Só que Deus passou a Moisés. Então nessa lei que Deus passou a Moisés e que a gente costuma chamar de lei de Moisés, mandava apedrejar os adúlteros. E Jesus então, Jesus estava assentado quando eles chegaram. No versículo 2 diz assim: e todo o povo ia ter com ele e assentados ensinava. Aí o que é que aconteceu? Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Agora olha o que Jesus fez. Isso diziam eles tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então olha só. Jesus estava assentado, ensinando o povo que estava ali perto dele. E quando então aqueles homens chegaram com aquela mulher, Jesus se inclinou. O que pode significar isso? Jesus estava assentado, normal. Quando eles apresentaram aquela mulher, Jesus se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Por que Jesus fez isso? Vamos imaginar aqui algumas situações. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. Então, provavelmente, ela estava nua. E aqueles homens, com certeza, não lhe deram tempo para ela se recompor, para ela se vestir. Provavelmente ela tenha então pego apenas um lençol, um pano para se enrolar, né? Deve de ter se enrolado e levaram ela empurrada então para acusá-la e tentar apedrejá-la. Então veja só, essa mulher estava sendo o motivo de atenção daquele povo que estava ali ao redor. E com certeza, quando eu falei apenas homens, mas apenas os homens levaram ela para acusar, mas com certeza as pessoas que estavam próximas a Jesus, ali também tinha mulheres. E ali então essas pessoas que estavam ouvindo o que o Senhor Jesus estava ensinando antes de eles chegarem, voltaram os seus olhos para aquela mulher. E ela com certeza, toda despenteada, nua, apenas enrolada, né? Isso a Bíblia não nos informa, mas nós podemos imaginar essa situação, porque ela foi pega no ato. Então ela estava ali envergonhada. Ela estava ali numa situação
que ninguém quer passar por isso, né? E aí então diz que Jesus estava assentado, mas agora ele se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Olha só, irmãos, como Jesus é maravilhoso. Você já parou para pensar um pouquinho nisso? Como Jesus é bom, como Ele é maravilhoso. Porque Ele viu que a atenção do povo estava voltado ali agora para a vergonha que a mulher estava passando. E Jesus nunca quer envergonhar ninguém. E aí então Ele se inclinou e começou a escrever na terra. Imagine só os homens ali dizendo, apedrejamos ela ou não? E Ele não deu resposta. Ele apenas se inclinou, se abaixou, começou a escrever na terra. Podemos também imaginar o porquê disso. Porque Jesus, sendo tão maravilhoso, Ele quis dar oportunidade para aquela mulher se recompor. Ele quis dar oportunidade para ela pelo menos se enrolar um pouco melhor, né? Ele quis tirar o olhar das pessoas daquela vergonha que ela estava sentindo ali. E naquele momento, então, todos olharam para o que Jesus estava escrevendo na terra. Então, nesse meio tempo em que Jesus estava escrevendo, e as pessoas voltaram a olhar então para ver o que Jesus ia escrever, porque eles tinham feito uma pergunta e Jesus não deu resposta para eles, só começou a escrever. Então, nesse meio tempo, nesse espaço de tempo, com certeza a mulher deve de ter se ajeitado um pouquinho melhor, se cobriu, né? Tenha se coberto, de repente, com aquele lençol, com aquele pano que ela conseguiu pegar, quando os homens a forçaram a sair, né, do jeito que ela estava, do seu ato pecaminoso. Então Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele nunca quer que você passe vergonha, que eu passe vergonha. Às vezes a gente fica pensando assim, eu estou fazendo uma coisa errada, quando descobrirem, porque eu vou passar muita vergonha. E com certeza existem situações assim. Mas diante de Deus pode ter certeza que Ele quer te ajudar e não te envergonhar. Amém? Amém, meus irmãos? Agora aqui, só aproveitando isso aqui como a título de curiosidade, muitas pessoas dizem, nós já voltamos para o assunto da mulher, tá? Mas muitas pessoas dizem assim, o que será que Jesus estava escrevendo na terra? Você já viu alguém perguntar, ou você mesmo já pensou assim? Eu queria saber o que Jesus começou a escrever na terra, porque estavam perguntando para ele começou a escrever. E eu fui pesquisar a respeito disso, irmãos, e não tem informação, porque a Bíblia não nos dá informação aqui. Mas eu achei um pastor, um senhor, falando, e ele mesmo falou, não posso afirmar, assim como eu não vou estar afirmando para vocês. Ninguém aqui pode afirmar, porque a Bíblia não nos diz o que Jesus escreveu na terra. Mas como a Bíblia mesmo se explica, nós podemos desconfiar de que possa, quem sabe, ter sido isso. Mas olhe bem o detalhe, eu não estou afirmando, eu não posso, eu não vi, eu não estava lá. Mas quer ver, abra a tua Bíblia aí em Jeremias 17:13, que nos dá uma ideia do que talvez tenha sido a escrita de Jesus na terra. Jeremias 17:13. Você já teve essa curiosidade de saber o que é que Jesus escrevia na terra? Já pensou um pouquinho sobre isso? Olha o que diz aqui, ó. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão,
porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Então eu não posso afirmar que foi isso que Jesus escreveu no chão. Longe de mim afirmar uma coisa que eu não tenho como provar. Mas esse versículo ali nos dá uma ideia. Quem sabe Jesus não estava escrevendo ali na terra o nome daqueles fariseus e daqueles escribas. Por quê? Porque eles, pelo jeito que eles, pela maneira que eles viviam, eles tinham abandonado a Deus. Eles viviam de aparência. E lá em Jeremias fala que o nome daqueles que abandonam o Senhor vai ser escrito na terra. Ou seja, vai ser pisado. Perde o valor, né? Então, pode ser que Jesus tenha escrito o nome daqueles homens na terra. Por quê? Porque eles estavam tentando a Jesus. Eles estavam desobedecendo. Eles não podiam fazer aquilo. E eles levaram aquela mulher até Jesus para pegar Jesus em contradição. Quer dizer, eles queriam pôr Jesus em uma armadilha. Ficou entendido isso, irmãos? Está claro até aqui? Amém? Então veja só, pode ser que seja isso, mas eu não posso afirmar, tá? Mas então Jesus escrevia na terra, se for isso ou não, mas alguma coisa Jesus escreveu. Então ele se inclinou na terra e deu tempo para aquela mulher se recompor. E aí a Bíblia continua dizendo assim, ó, no versículo 7 de João 8. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Então olhe bem o detalhe. Jesus primeiro estava sentado, depois ele se inclinou e depois ele se levantou. Essas atitudes de Jesus têm suas, vamos dizer assim, os seus motivos. Porque ele pode ter se inclinado para tirar a atenção do povo, da mulher, e também com toda a calma ele se inclinou e começou a escrever no chão, para quebrar aquela violência que os escribas e fariseus chegaram ali com a mulher. Chegaram violentos, gritando, brigando. Foi pega em flagrante adultério. E a lei nos manda apedrejar. O que você diz? E Jesus simplesmente, para acabar com aquela violência, se inclinou e começou a escrever. E aí então, como eles insistiram, Jesus se colocou de pé e deu aquela frase, né? Que mesmo quem não é cristão conhece essa frase. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Antes de você se converter a Jesus, você já conhecia essa frase, não? Levante a mão. Já, né? Todo mundo conhece, todo mundo sabe. Então veja só, as palavras de Jesus, elas mudam as situações e as vidas. Elas mudam. Aqui, ó, Jesus falou que aquele que não tivesse pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo conhece isso. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus falam essa frase. Então nós podemos entender que Jesus muda a vida das pessoas. Assim como mudou a tua vida e mudou a minha vida. Amém? Aí agora então vamos entender, eu falei que hoje nós vamos olhar um pouquinho mais a fundo nessa interpretação. Vamos olhar então essa palavra aqui de Jesus. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Então aqueles homens estavam com pedras nas mãos, para atirar naquela mulher. Mas o que eles queriam era pegar Jesus em uma armadilha. Porque se Jesus dissesse assim, atire mesmo as pedras, lance as pedras sobre ela, mate, apedreje. Ele estaria indo contra o governo de Roma, que era o que dominava, né, a região
naquela época, que era que os romanos que eram os que mandavam, e os judeus então estavam debaixo da lei romana. Então eles quiseram pegar Jesus numa armadilha. Se Jesus dissesse assim: atire mesmo as pedras, apedreje, ela merece morrer, ele estaria indo contra a lei romana, que não permitia que fizessem isso sem um julgamento. Porque esse julgamento de apedrejar que os homens aqui queriam fazer com ela, não tinha base legal nenhuma. Eles não poderiam fazer aquilo, porque um julgamento com sentença de pena de morte teria que passar por um julgamento correto, tivesse um juiz, né? Uma sentença teria que ser feita dentro da lei. E ali não tinha sido feito isso. Eles simplesmente só pegaram a mulher e levaram para ser apedrejada. Então, se Jesus tivesse mandado apedrejar, ele estaria indo contra o governo, né? O Império Romano, contra o imperador. E aí eles iriam acusar Jesus de que estava querendo tomar o lugar do imperador. E Jesus seria morto por Roma, nessa situação. E não era a hora ainda de Jesus ser morto, porque ele deu a vida dele, ninguém matou ele. E se Jesus dissesse assim: não apedreje, eles iriam dizer: então você está indo contra a lei de Moisés? Então você está indo contra a lei de Deus que manda apedrejar? Quer ver? Abra a tua Bíblia aí em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Levítico 20, versículo 10. Nos diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Lei de Deus. Então mandava realmente apedrejar. Mas se Jesus tivesse mandado apedrejar, ele estaria indo contra a lei romana. Se ele dissesse: não, vocês não podem apedrejar, ele estaria indo contra a lei de Deus. E aí então eles iam ter motivo para dizer que Jesus não era mestre coisa nenhuma. E aí então foi uma armadilha que fizeram então para o Senhor Jesus, para tentar pegar ele em contradição. Estão entendendo, irmãos, como que eles armaram isso? E por isso então nós podemos dizer, por essa armadilha que eles tentaram fazer contra Jesus, é que talvez, né, eles já estivessem com os seus nomes escritos no chão. Quer dizer, perderam a bênção, perderam a graça, não servem a Deus. Mas então veja só, Jesus não disse nem que podia apedrejar e nem que não podia. Jesus é tão sábio, irmãos, ele é dono, ele é a própria sabedoria, que aí então ele deu essa frase que todo mundo conhece: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Só que isso aqui, ó, no original grego, porque os evangelhos foram escritos na língua grega. E se você pegar uma Bíblia, né, um manuscrito que esteja em grego, você vai ver o que realmente está escrito, o que realmente Jesus falou. Que não foi assim: aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Não foi isso que Jesus falou. Ele falou assim: aquele dentre vocês que nunca pecou, com ela, atire a primeira pedra. Então veja só, aqueles homens que estavam ali acusando aquela mulher, todos eles já tinham adulterado com ela. Então nenhum daqueles ali era inocente. Então não é aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, mas não, aquele de vocês que nunca adulterou com ela, atire a primeira pedra. E aí o que é que aconteceu? Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos.
até os últimos. Ou seja, os mais velhos aqui nessa situação, que eram os mais culpados, que tinham já adulterado com aquela mulher várias vezes, quem sabe. Então não é só, você que nunca pecou, você que nunca mentiu, você que nunca fez alguma coisa errada. Não era isso que Jesus estava falando. Ele estava falando, você que nunca pecou com ela, você que nunca se deitou com esta mulher, você que nunca adulterou com essa mulher, atire a primeira pedra. E aí eles foram largando as pedras e foram largando as pedras, por quê? Porque todos eles já tinham cometido esse pecado com aquela mulher. Ficou entendido isso, irmãos? Então não tinha como eles atirarem as pedras se eles já tinham cometido o mesmo pecado que ela. E agora olhe bem o detalhe aqui. Como nós lemos lá em Levítico 20, versículo 10, diz que o adúltero e a adúltera deveriam ser apedrejados. Mas onde é que estava o homem que estava adulterando com ela naquele momento? Levaram ela, mas o homem sumiu. Quer dizer, ela tinha de ser apedrejada. Mas e ele? Quem era o fulano que estava lá deitado com aquela mulher? Quem era aquele homem que estava lá pecando? Provavelmente um deles mesmos. Por quê? Porque esconderam. Porque não revelaram quem era. Então eles praticaram como se fosse uma armadilha com a própria mulher. Foram, seduziram, induziram a mulher a pecar, e aí quando ela aceitou, levaram ela para ser apedrejada. Mas o homem saiu ileso. E a lei de Deus disse que o adúltero e a adúltera tinham de ser apedrejados. Então eles já começaram tudo errado nesse julgamento. Esse julgamento não tinha base legal, não podia ser realizado assim em praça pública, tinha de ter juiz, testemunha, né? Um líder da lei tinha de estar presente, e ali não tinha nada disso. Então Jesus, vendo que tudo aquilo ali já começou errado, que estava tudo errado, deu essa resposta para eles. E aí eles foram largando as pedras. Foram largando e virando as costas e saindo. E a Bíblia nos diz o seguinte: foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Agora olhe bem aqui o detalhe. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então algumas pessoas aqui podem achar que Jesus concordou com o pecado da mulher. Que Jesus passou a mão na cabeça da mulher dizendo: tudo bem, você pecou, mas esqueça. Não foi isso que aconteceu. Quando Jesus disse vá e não peques mais, ele estava dizendo: eu não concordo com o teu pecado. Eu te defendi, mas eu não concordo com o teu pecado. Então vá. Quando ele disse esse vá estava dizendo o quê? Siga a tua vida. Seja você mesma. Vá viver, mas não peques mais. Então ele não concordou com o pecado, mas ele demonstrou misericórdia. Ele demonstrou misericórdia para aquela mulher que todos queriam apedrejar. E aí, com certeza, muitos religiosos, vamos dizer assim, que não são convertidos e são apenas religiosos, os religiosos de plantão aqui nessa situação provavelmente diriam o seguinte para a mulher: mas o que você fez? Que bobagem que você fez! Prometa que você não vai mais fazer isso! Que vergonha!
Onde é que já se viu uma coisa dessa? Então aquelas pessoas que gostam de julgar os outros diriam isso. E muitos hoje fazem isso. Muitos hoje julgam apenas por serem religiosos. O que é isso? Mas que vergonha, que coisa feia. Mas Jesus, que era o único que podia condená-la, disse: vá e não peques mais. Então o que é que ele estava dizendo? Eu te perdoo. Pode ir para a tua casa. Viva a tua vida. Mas não faça mais isso de novo. Foi isso que Jesus quis dizer. Então ele demonstrou misericórdia. A misericórdia que muitas vezes falta em nós, cristãos, que sabemos apenas apontar o dedo e dizer: culpado, culpado. Olhe bem, um dedo eu estou acusando, um eu estou mostrando para Deus e 3 para mim. O que significa isso? Que a gente quer corrigir os outros sem corrigir a si mesmo. Abra a tua Bíblia aí. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo do 3 ao 5. Mateus 7, do 3 ao 5. Que diz o seguinte. Jesus falando aqui. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não é o que acontece hoje? Acuso. Um dedo para a pessoa que eu estou acusando. Mas um está mostrando para cima, está mostrando para Deus. Só que quantos está para nós? 3. O nosso erro é maior do que aquele que nós estamos acusando. Quando diz: por que vês tu o argueiro? É a mesma coisa que cisco. Você está vendo um cisco no olho do teu irmão? E está dizendo: tem que tirar, tu tem que mudar. Mas e no teu? No teu tem um monte, muito mais do que um cisco. Então a gente olha para os outros, mas não olha para si próprio. Como que está o meu coração? Como que está o teu coração diante de Deus? Será que nós temos apenas acusado os outros? Jesus podia ter mandado eles apedrejarem aquela mulher, ou depois que eles saíram, Jesus mesmo podia ter dito, quando ele perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: foram embora, né? Não tem ninguém, Senhor? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Ele podia ter dito: então eu te condeno, vou te apedrejar sozinho, porque a lei manda isso. Mas não. Ele disse: nem eu te condeno. Não é tão bom a gente sentir o perdão de Deus? Então como é que está o teu coração, meu irmão? Será que você tem apenas acusado os outros? Você tem olhado para os teus próprios defeitos? Porque Jesus vê aquilo que nós não vemos. Jesus vê a história toda. A história daquela mulher provavelmente não era nada agradável, não era nada bonita, porque naquela época a mulher era considerada um zero à esquerda. Mulher era só para cuidar da casa e dos filhos. Não tinha valor algum. E o marido, quando quisesse, se a mulher fizesse uma comida, isso é verdadeiro, tá, irmãos? Eu não estou exagerando. Se a mulher fizesse uma comida que o marido não gostasse, ele podia dizer: não quero mais você, vai embora.
Era desse tipo. Então a história daquela mulher, com certeza não era nada agradável, não tinha sido nada bonita. Provavelmente o marido não dava carinho para ela, porque ela era casada, ela estava em adultério, então ela era casada. Provavelmente então o marido rejeitava ela, tratava mal. E quando ela caía em adultério, porque alguém chegava com uma atençãozinha para ela, e a coitada caía, carente de atenção, carente de amor. Isso não justifica o erro, tá, irmãos? Isso não justifica o pecado. Mas em algumas situações acontece isso. E aí então, essa mulher provavelmente pode ter sido assim. Era maltratada e estava na esperança de encontrar alguém que lhe desse valor. E foi enganada pior ainda por aqueles homens que usaram ela para tentar pegar Jesus em contradição. Porque naquele tempo, o Talmud da Babilônia, irmãos, que é um tratado chamado Menachot, esse tratado, ele diz assim que um bom judeu devia de repetir todas as manhãs a seguinte frase. Eu vou ler a frase para você ver. O homem tinha de dizer assim, ó: bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste mulher. A mulher não tinha valor algum. Então os homens agradeciam a Deus porque Deus não os tinha feito mulher. É claro que você foi feito homem, tem que ser homem, mulher foi feita mulher, tem que ser mulher. Eu não estou entrando nesse mérito aqui, nessa questão. Mas eles falavam isso de uma forma pejorativa, para desprezar as mulheres. Ah, que bom que Deus não me fez mulher, porque mulher não tem valor algum. E quando Jesus não apedrejou essa mulher e não deixou que eles apedrejassem, ele estava ali dando, entre aspas, uma libertação para as mulheres daquela situação de opressão que elas viviam na época. E que muitas ainda vivem hoje. Vocês concordam comigo? Então veja só, Jesus ama todo ser humano. Todo ser humano, homem e mulher. Diante de Deus nós somos iguais. Então não se sinta inferiorizada, minha irmã. Se sinta valorizada porque Jesus te ama. Ah, pastora, mas eu não fui aqui trair, eu fui traída. Pode acontecer isso? Claro que pode. Mas da mesma forma que Jesus ama você, mulher, e que amou e demonstrou o amor por esta mulher aqui, que estava no pecado de adultério, Ele também ama o homem, que por um acaso tenha caído neste pecado de adultério. Então essa passagem aqui da mulher adúltera nos ensina o quê? Que é pecado, que é errado, que não deve ser feito, mas que se fez, Jesus tem perdão para oferecer. E que ninguém pode ficar fazendo isso. Ó. Você fez, você fez, você fez. Ninguém pode fazer isso. Porque se Deus perdoa, o Felipe ainda falou aqui no louvor agora há pouco, que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Se Deus esquece, por que nós temos que ficar julgando? Por que nós temos que ficar lembrando? Teve uma mulher que foi prisioneira na Segunda Guerra, prisioneira dos alemães na Segunda Guerra, que ela ainda completou esse versículo, que diz assim que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. É a Mary ten Boom, o nome dela. Ela foi presa, ela sofreu muito, e ela ainda
completou esse versículo dizendo assim: Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento e ainda coloca uma placa: é proibido pescar. Então é proibido nós tirarmos lá do mar do esquecimento aquilo que Deus já esqueceu. Pastor, eu não consigo perdoar. Se você não consegue perdoar, minha irmã, meu irmão, o que fizeram para você, ou você não consegue se perdoar pelo que você mesma fez, você está arrancando lá do meio do oceano, lá do meio do mar, o pecado que Deus já esqueceu. E quando você faz isso, você está fazendo o papel do diabo, porque ele que é o acusador. Então, o que é que nós aprendemos com essa passagem da mulher adúltera? Que Deus tem perdão para oferecer para todos nós. Você quer esse perdão? Você pode não ter adulterado, você pode não ter feito isso, mas você pode ter feito alguma outra coisa também muito grave. E daí ninguém pode ficar te condenando, ninguém pode ficar te acusando, se você realmente se arrependeu, confessou a Deus e mudou de vida. Mas a pessoa tem que querer mudar de vida. Amém, irmãos? Então, olha só, você foi injustiçado, falaram coisas que você não fez, perdoe quem está falando. Ou você fez, peça perdão a Deus. Porque Ele tem perdão para nos dar. Jesus é bondade, irmãos. Jesus veio para salvar e não para condenar. Na primeira vinda de Jesus, que foi essa aqui, que Ele nasceu como um bebezinho, que Ele morreu por nós, Ele não veio para condenar. Por isso também um dos motivos que Ele não condenou a mulher, Ele veio para salvar. Mas agora na sua segunda vinda, aí sim, Ele vai vir para condenar, para julgar aqueles que o rejeitaram. Então não rejeite ao Senhor. Não rejeite a sua palavra. Pastora, estou sofrendo, com certeza. Com certeza está sofrendo, porque o pecado faz sofrer. O pecado faz sofrer tanto o que pecou, quanto as pessoas que estão ao redor da pessoa que pecou. Então precisa ter cura, precisa ter liberdade, precisa ter arrependimento, precisa ter perdão. Se você não perdoa, você não vai ser perdoado por Deus. Então aprenda a praticar o perdão. Aprenda a ser como Jesus, que veio salvar, que veio libertar, que veio curar. Aí então você diz assim: mas pastora, essa mensagem então não foi para mim, por causa que eu não estou em nenhum desses erros. Que bom que você não está. Mas e o teu coração? Diante do Senhor, será que está totalmente reto? 100%? Nós nunca estamos. Nós sempre temos erros, nós sempre temos pecado. Se não é um pecado tão grave, é um pecado mais simples, mas é pecado, a mesma coisa. Então vamos aprender a perdoar. Esqueça aquilo que ficou para o passado, você não deve lembrar. Siga daqui para frente. Jesus disse para a mulher: vá e não peques mais. Então ele estava dizendo: esqueça de tudo isso aqui, esqueça do que eles fizeram com você e agora mude a tua vida. Então nós temos que seguir para frente e não ficar remoendo as coisas do passado. Ficou entendido isso, meus amados? Não deixe que o inimigo faça você ficar remoendo coisas que te fizeram, ou recentemente, ou há 20, 30 anos atrás. Não permita isso. Não deixe que o diabo fique te acusando. Quando o diabo vier te acusar do que você fez, se você já se arrependeu, você pode dizer para ele: olha, diabo, eu fiz, mas Jesus já me perdoou. Mas isso está no meu passado. Agora eu quero te lembrar o teu futuro. Aí você diz para o diabo: sabe qual é o teu futuro, diabo?
o lago de fogo, você está condenado. E eu estou salvo. Amém? Então não permita que o diabo fique te colocando culpa no coração, que o diabo fique colocando ideias para que você se sinta a pior criatura do mundo. Jesus veio para as piores criaturas do mundo. Abra aí a tua Bíblia, Lucas 5:32. Já que eu falei nisso, vamos ler. Lucas 5:32. Olha o que Jesus falou. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus não veio para aqueles que acham que não fazem nada de errado. Jesus não veio para aqueles que são os santões. Jesus não veio para aqueles que acham que não tem que mudar em nada. Se você é assim, coitadinho de você, Jesus não veio para você. Se você acha que você não tem que mudar em nada, se você se acha perfeito, Jesus não veio para você. Porque ele disse aqui, não vim chamar justos. Justo é só ele. Ele que nos justifica. E sim pecadores ao arrependimento. Então você é pecador? É ou não é? Somos todos pecadores. Eu sou pecadora, você é pecador. Então, graças a Deus, porque somos pecadores. Ai, pastora, está dizendo graças a Deus pelo pecado? Claro, porque senão Jesus não teria vindo para nós. Não é verdade? Olha só, não vim chamar justos, e sim pecadores. Então Jesus veio para nós, que somos pecadores. Mas ele termina dizendo, ao arrependimento. Então nós temos que ter arrependimento, nós temos que mudar de vida, nós temos que procurar pecar o mínimo possível e viver diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Ficou entendido então essa passagem da mulher adúltera? Amém? Ficou entendido o porquê que Jesus disse aquela famosa frase, atire a primeira pedra? Mas não era só para quem não tem nenhum pecado, era para quem não pecou com ela. Então aquele pecado que eles cometeram com aquela mulher, e quando eles cometeram para eles não era pecado. Mas daí quando eles olharam para ela era pecadora. Mas eles não, porque todos eles já tinham pecado com ela. Mas estava tudo bem, eles podiam apedrejá-la. Para eles, na ideia deles. Mas diante de Deus tinha de apedrejar tanto o homem quanto a mulher. Então nós temos que ter o nosso coração puro, irmãos. Porque Jesus não trata conosco muitas vezes na área física, na esfera física, material. Ele trata conosco na esfera espiritual. Como está o nosso coração, como está a nossa alma, como nós estamos diante dele. E aquela mulher com certeza se arrependeu. Com certeza, depois de ter passado por tudo aquilo. Se não tivesse arrependido também, daí, misericórdia. Né? Ser envergonhada publicamente. Então vamos tomar esse exemplo para o nosso bem. Jesus te ama, quer te perdoar e quer você perto dele. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?